responsabilidades. Como é que, se então, se há um regresso do Estado, como é que isto se pode então articular com as empresas que efetivamente também têm esta responsabilidade? Bem, aqui eu já agora gostava depois de responder a alguns temas que foram aqui lançados pelos colegas. À vontade. Em relação a este assunto, qual é o problema aqui, que é um problema, digamos, da nossa atividade empresarial, dos nossos empresários, e ninguém me leva a mal, mas é que eu acho que os empresários ainda não perceberam que um dos aspectos fundamentais de um business plan de uma empresa que se queira criar é a defesa informática. Não é uma coisa, não é comprar um antivírus ali numa loja que vai resolver o problema. Isso tem que fazer parte como elemento essencial do business plan de uma empresa que se queira criar, e ainda não há essa percepção por parte dos empresários. E porque isso implica depois com um conjunto de dados, não só os dados pessoais dos consumidores, dos clientes da empresa, mas também outros dados de natureza bancária e outros dados, digamos, de interconexão de dados privados com dados públicos. Portanto, acho que há um problema de cultura empresarial que tem vindo a evoluir, por exemplo, em matéria de higiene e segurança no trabalho, ou em matéria de ambiental, mas ainda não evoluiu em matéria digital e, sobretudo, em matéria de segurança cibernética. E eu acho que isso é um aspecto fundamental. Depois há outros aspectos aqui que gostaria de referir, e também, digamos, concordando com aquilo que disseram os colegas. Bem, do ponto de vista constitucional, da arquitetura constitucional, eu até já estou cansado de falar sobre isto, porque há muito tempo que nós pedimos uma revisão constitucional sobre vários assuntos, e não é só a questão velha das escutas telefónicas por parte dos serviços de inteligência, eu já nem falo sobre isso, que isso até já estou mesmo cansado de falar sobre isso. É um problema, digamos, de não haver um conceito de segurança nacional na Constituição. Nós temos na Constituição, digamos, vários sistemas que funcionam por si, que não têm uma conexão direta. Exemplos. O Sistema de Defesa Nacional tem à cabeça o Presidente da República, através do Conselho Superior de Defesa Nacional. Mas o Presidente da República intervém num Conselho de Segurança Interna? Não. É o Sistema Integrado de Segurança Interna, que não tem nada a ver com o Presidente da República, só tem a ver com o Governo. A Proteção Civil tem a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas a Proteção Civil está um pouco fora de uma intervenção direta com os órgãos de soberania. Aliás, aconteceu uma coisa lamentável nos últimos tempos, é que havia um sistema de planeamento civil de emergência que estava no gabinete do Primeiro-Ministro e que foi transferido, foi degradado, foi metido para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Baixou de categoria, quando devia ter sido ao contrário. Isto para já não falar, por exemplo, das famosas CENACs. As CENACs são as normas para a segurança nacional. Nós temos 4 CENACs, uma delas a quarta, que é normas para a segurança nacional, salvaguarda e defesa das matérias classificadas, segurança informática. Sabem de quando é que este diploma, que estabelece as normas como devem ser garantidas a segurança informática das estruturas dos computadores? É uma resolução do Conselho de Ministros de 28 de fevereiro de 1990. Acham que está atualizada? Até agora ninguém fez nada. Eu sei que neste aspecto o Gabinete da Segurança tem vindo a trabalhar, aliás, eu próprio tive a ocasião também de intervir, e mais não digo, mas a verdade é que na última legislatura ninguém fez nada. Porque esta matéria de revisão destas 4 CENACs, que são importantíssimas para a segurança nacional, foi matéria vista como demasiado perigosa e tóxica do ponto de vista político, no contexto político que agora terminou. Vamos esperar que o novo contexto político de uma legislatura com outras características, esses assuntos de segurança sejam levados a sério. E começa com uma guerra. A questão não é uma questão dos maluquinhos da segurança, não é disso que se trata. Como se vê, não é disso que se trata. Trata-se de apetrechar o país da legislação que é necessário ter e da tal coordenação entre as diversas dimensões. Portanto, por um lado, os vários setores da segurança nacional, os setores públicos, mas o problema agora é que já temos também um setor privado, porque isto atinge toda a comunidade, a chamada segurança comunitária, das empresas privadas, dos cidadãos comuns, das empresas. E, portanto, nós estamos todos juntos numa ideia de segurança nacional. E, portanto, mas os órgãos de soberania funcionam de uma forma diferente, porque o Presidente da República tem competências específicas em matéria de defesa, mas não tem em matéria de segurança interna. Depois o Governo, o Ministério trata da segurança interna, o outro Ministério pode tratar de outros aspectos no âmbito da justiça. Portanto, há aqui um conjunto de questões que tem que ser resolvido, nova legislação que deve ser revisitada, e, portanto, isto suscita-me, evidentemente, da minha parte, reforçar a ideia da necessidade de repensar estes temas. Vários autores têm escrito sobre isto. A ideia de criar um conceito integrado de segurança nacional, portanto, como diz a professora Ana Isabel, digamos, segurança e defesa, não no sentido de anular ou de pôr em rivalidade
as forças de segurança policiais e as forças militares. Não é disso que se trata. É de aproveitar aquilo que elas têm de diferente, de uma forma articulada e conjugada. Não é roubar o papel do outro, mas é juntar os dois papéis que são complementares. E, portanto, tudo isso só se pode fazer com um conceito integrado de segurança nacional, acho que não está na Constituição. Aliás, a Constituição nem sequer refere à proteção civil. Aliás, a única vez que a Constituição portuguesa refere à proteção civil, sabem a propósito de quê? Das Forças Armadas. São as Forças Armadas que fazem proteção civil? Claro que não. A proteção civil para as Forças Armadas é uma missão secundária, auxiliar, ancilar. Porque quem faz a proteção civil é um sistema próprio de proteção civil, que não tem nada a ver com as Forças Armadas. Tem um Senhor-Geral muitíssimo bom à frente, com certeza, da Autoridade Nacional. Mas a proteção civil não é feita por militares nem por polícias. É feita por agentes de proteção civil. Podemos ter até todos nós, claro. Mas, essencialmente, pelos corpos de bombeiros, que é a grande fatia dos agentes da proteção civil, não os únicos. Mas, portanto, tudo isto tem que ser repensado de uma forma direta, de uma forma clara, sem preconceitos ideológicos, sem preconceitos securitários, de que a segurança, quem pensa na segurança é de direita, ou que a esquerda tem uma visão libertária e não gosta dos assuntos da segurança. Acho que temos que passar a idade da infância, de facto, e chegar à maturidade, porque realmente as ameaças aí estão e julgo que estamos longe de estar preparados para isso. Como bem disse sobre o Sr. Aumento, também havido os atrasos na incorporação da legislação. Mas mais do que isso, nem é criar organogramas, não é nada disso. Aqui é, de facto, fazer as coisas, tal como as necessidades assim o exigem. E penso que tudo isto que está a acontecer, acho que nos desperta para isso. Infelizmente, da pior maneira possível, porque às vezes temos que agir em reação. Mas acho que é a altura de agir, num novo quadro político-legislativo, com a nova legislatura. Apelo a que os novos protagonistas realmente encarem este assunto de outra forma, sem preconceitos ideológicos, porque nos últimos anos, em matéria de segurança, houve algum atraso, algum marasmo, precisamente por causa dos conceitos e dos preconceitos ideológicos. E gostaria que isso agora pudesse ser ultrapassado. Eu gostaria de... Há aqui alguns representantes de empresas. Eu gostaria de ouvir-vos, não sei se algum das pessoas, dos assistentes, poderão ou que querão colocar alguma pergunta ou dar a sua opinião sobre estes assuntos. E pedia que se identificasse, por favor. Sou da Dell Technologies. Desculpe, tem que vir Microfone. Bom dia a todos. Bruno Mendes, sou da Dell Technologies. Eu quero agradecer à Lusa, antes de mais. Esta conversa de manhã foi, sem dúvida, uma das melhores conversas que eu, dos últimos tempos sobre cibersegurança que eu ouvi. E muito obrigado mesmo, porque as ideias aqui faladas foram exatamente ao ponto que nós, de uma forma geral, falamos com as nossas entidades, os nossos clientes, quer público, quer privado. A pergunta que eu vos tenho para o painel é que o que nós vemos no mercado português ao dia de hoje é que, embora existam alguns guidelines, poucos que sejam, para a componente de cibersegurança, e eu diria cibersegurança, resiliência dos dados dessas entidades, a minha pergunta é, não acham que devia ser amplamente acelerado essa transparência, que guidelines para essas entidades, e para mais, obviamente, tendo em conta o contexto atual, e para que fique claro para toda a gente, seja entidades públicas ou privadas, quais são esses guidelines e o que é que eles têm que fazer de uma forma real para que os dados estão realmente salvaguardados. Porque o que nós vemos hoje em dia é que claramente não estão. Claramente existe um desencontro muito claro do que é que são expectativas para salvaguardar esses dados. E que nós tentamos, obviamente, sendo um provider de tecnologia, ajudá-los nesse caminho, mas era muito bom que houvesse alguma instituição que os pudesse, de alguma forma, ajudar a esclarecer exatamente o que é que eles pretendem, o que é que deveriam ter dentro das suas casas. Não sei se algum dos... Já que o doutor se dirige a mim em particular, eu vou já responder brevemente, depois os colegas também, claro. Há dois aspectos naquilo que disse que é preciso diferenciar. Uma coisa é a literacia digital, que tem que ver com, digamos, os jovens, os mais velhos, que devem saber que entrar no ciberespaço não é só para jogar na PlayStation.
Aquilo não é um jogo, não é um tempo lúdico, é um tempo de muitos perigos. Eu acho que as pessoas não têm essa percepção. Quando se fala em transição digital, é uma transição digital fofinha, porque vai tudo correr muito bem, é tudo de graça, é tudo rápido e é tudo uma maravilha. Mas a transição digital tem um lado sombrio, o teu lado dark, de facto, estamos a ver. E essas pessoas têm que ser informadas, porque não estão a ser informadas, dos riscos que correm na navegação do ciberespaço. Mas isto tem que ser uma política, digamos, de educação geral da população portuguesa sobre esse assunto. Depois há um outro lado, que essa não pode ser pública, que tem que ser através de instituições especializadas com competências técnicas na matéria. Aqui só estou a ver o Centro Nacional de Cibersegurança, que tem que informar as empresas privadas do tipo de contramedidas que têm que ter preparadas para reagir a ataques informáticos. Mas e em particular, conjugando com as autoridades judiciárias e de investigação criminal, porque normalmente a questão depois coloca sempre no plano da essência de crimes e da sua investigação. Mas, portanto, são duas respostas distintas e eu penso que no plano da literacia digital fala-se muito disso, mas sem essa percepção, apenas vendo o lado maravilhoso das coisas, que também existe, com certeza, não quero ser pessimista, mas há um lado sombrio das coisas que deve ser também alertado. E depois o lado das contramedidas, essas têm que ser privadas e têm que ser dirigidas a certos setores, conforme a sua importância estratégica, conforme serem ou não mais ou menos infraestruturas críticas. De facto, o professor Tribaleiro referiu, saiu agora um novo diploma, julgo que o Decreto-Lei 20 de 2022, que revogou o anterior diploma sobre as infraestruturas críticas. Aliás, até vários jornalistas, não sei se algum aqui da Luz até me perguntou se isto não era perigoso, porque dava a entender que, afinal, o diploma de 2009, que foi revogado, tinha sido um falhanço. Não foi um falhanço, porque o novo diploma revoga, mas na prática acrescenta e não substitui. Ele realmente revoga, mas na prática acrescenta. Porque já temos um sistema de infraestruturas críticas nacionais e europeias que já vem desde esse diploma. Agora, o problema é, e como também disse também o professor Tribaudet, eu até estive a ler esse diploma, em particular, e de facto aquilo é um bocado confuso porque há uma Comissão Nacional de Identificação das Infraestruturas Críticas, mas depois quem controla se há planos de proteção das infraestruturas críticas é o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E depois é preciso arranjar um encarregado de proteção dessas infraestruturas críticas. E depois, quando são infraestruturas críticas de relevância europeia, tem que se comunicar à Comissão Europeia quais são essas infraestruturas críticas e quais são as medidas que estão a ser tomadas para proteger essas infraestruturas críticas. Portanto, o sistema é complicado, de facto. Não sei se vai funcionar. Não se pode dizer quais são as infraestruturas críticas, isso é segredo de Estado. Mas elas estão identificadas, tem sido feito um trabalho longo. Elas existem em todos os setores, transportes, água, eletricidade, comunicações, isso está tudo identificado, ou quase tudo identificado. Portanto, sabemos que há infraestruturas críticas, que uma estrutura por ser infraestrutura crítica tem uma proteção especial dada pela lei, de confidencialidade. Protegidas, efetivamente? Eu acho que em grande medida sim. Também como é segredo de Estado, eu não tenho acesso ao segredo de Estado. Já tive noutros tempos, quando fui Presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações, agora já não tenho. Ainda bem. E, portanto, mas quero acreditar que as entidades que têm essa responsabilidade levam isso a sério. Estou convencido disso. Não sei se quer dizer alguma coisa.